sentar-se. Por favor, Pedro. Bom, declaro aberta esta audiência de conciliação, tentativa de conciliação, no dissídio de natureza econômica, instaurado pelos sindicatos auxiliares e técnicos de farmácias de manipulação interestadual, em face do sindicato da categoria econômica dos laboratórios de manipulações, farmácias magistrais e similares nacional, cumprimento o ilustre presidente do sindicato suscitante, senhor Arthur da Silveira Lara. Também cumprimento e saúdo a presença de Sua Senhoria, o presidente, o representante do sindicato suscitado e presidente do sindicato suscitado, o senhor Rodrigues Nogueira. Também cumprimento Sua Excelência, o subprocurador-geral, que toma assento nesta sessão, a juíza auxiliar da vice-presidência, e as minhas ilustres colaboradoras, que com muita frequência temos estado aqui, e aproveito a oportunidade para ressaltar o belíssimo trabalho das senhoras, que não poupam esforços para que tudo corra bem como tem corrido até agora. Eu li a inicial do dissídio coletivo, e há várias cláusulas, uma das quais me parece, sem considerar as outras de menor importância, se poderíamos iniciar alguma negociação, alguma tentativa na cláusula econômica. Vi ali que o sindicato suscitante, ele propõe, em princípio, 10% de reajuste pelo IPCA. O sindicato suscitado da categoria econômica teria uma contraproposta, independente da defesa. Por hora, nós estamos apenas na tentativa de conciliação. Se não houver nenhuma proposta, pode dizer não há proposta, porque se reserva o direito, eu não vi a defesa ainda. Não sei se aí se está alegando possivelmente falta de comum acordo, mas independente dessa possível objeção, essa tentativa de conciliação não vai prejudicar a eventual defesa. A ideia é tentar aproximar as categorias e tentar obter um acordo, porque um acordo é sempre melhor do que o processo ir a julgamento. Inclusive, algumas das cláusulas, me permito adiantar, do sindicato suscitante, possivelmente não seriam acolhidas numa sentença normativa, especialmente aquela que diz respeito à sindicalização, em que a empresa iria desenvolver trabalho de conscientização, a sindicalização dos empregados, porque vai na contramão do princípio da liberdade da sindicalização. Então, dificilmente é uma cláusula que se poderia acolher, porque se preserva, em razão de o Brasil ser signatário da Convenção da OIT da liberdade de sindicalização, a adoção em acordos de qualquer tentativa de induzir, ainda que com boas intenções, essa sindicalização. Uma outra cláusula também que eu li na proposta formulada pelo sindicato suscitante é a que isenta os sindicalizados da contribuição assistencial, mas não isenta os não sindicalizados. Essa também possivelmente não será aceita,
porque já há um precedente na Corte de que essa contribuição assistencial é devida apenas pelos sindicalizados. Isso é apenas algumas observações gerais para ver se nós abrimos alguma possibilidade de conciliação. E, para isso, já nas diversas audiências tentativas de conciliação, que felizmente nós temos tido bons resultados, eu tenho me permitido, e já o disse isso por inúmeras vezes, de que o melhor caminho é a negociação. E a negociação, ela remonta ao direito do trabalho. E com o passar do tempo, até então se dizia que a negociação era algo pequeno, acabou crescendo de tal maneira que hoje ganhou adesão em todos os ramos do direito. Chegou mesmo até o Conselho Nacional de Justiça, que instituiu aquele programa de conciliar legal com a ministra Ellen Grace e agora com a Semana Nacional de Conciliação. O que significa dizer que aquilo que era um predicado do Judiciário do Trabalho acabou se irradiando para todo o ramo do Judiciário. O Código de Processo Civil hoje exige que se faça a tentativa de conciliação. E eu sempre brinco dizendo que quando a ministra Ellen Grace instituiu o programa Conciliar é Legal, ela não reconheceu o mérito do Judiciário do Trabalho, que há muitos anos, desde 1943, sempre adotava esse sistema, que é um sistema rápido, é um sistema em que as próprias partes que sabem dos seus próprios interesses chegam a uma conclusão consensual e facilita rapidamente a pacificação social. Então, o acordo tem inúmeras vantagens do que ir a julgamento, em especial no dissídio coletivo de natureza econômica, em que as duas categorias, profissional e econômica, e seus representantes, ninguém melhor do que a categoria econômica, categoria profissional, saber o que realmente convém e não convém acertar num acordo. Aí, com essas considerações, sem que porque aqui se está gravando, mas não se está registrando em ata. É apenas uma indagação se poderíamos abrir alguma negociação ou se não há possibilidade de negociação em razão daquilo que referi da inexistência do mútuo acordo para a instauração do dissídio coletivo. Então, com essas considerações, eu indagaria do ilustre presidente do sindicato suscitado se haveria alguma possibilidade de tentarmos chegar a algum consenso nesse dissídio. Excelência, sim. Chegamos num acordo de 5,8. A gente teve reunido com os pessoal das empresas e a gente chegou num acordo de 5,8. Inclusive o Lara também me procurou. E chegaram a esse acordo? Chegamos a esse acordo. Excelência, chegamos a esse acordo, 5,8, e as demais cláusulas nós acabávamos não discutindo, mas acredito que nós estamos aqui para seguirmos o que realmente vai fazer com que a gente possa trabalhar tranquilamente. Perfeito. Eu normalmente não me precipito numa primeira audiência de conciliação a avançar sobre as demais cláusulas, porque eu li aqui são 50, 40, são 56 cláusulas. Se formos discutir uma a uma, nós vamos ficar aqui um tempo muito grande
E nesses casos, o que, em princípio, dificulta o acordo, a cláusula econômica, se há já esse acerto, eu pediria a gentileza dos ilustres representantes das entidades, se não haveria possibilidade de eu remarcar uma nova audiência e os senhores se reuniriam para fechar um acordo em todo ele. Porque se eu for discutir cláusula por cláusula, e eu tenho outras atribuições também no tribunal, além de presidir a audiência de conciliação. Eu só faria, e como já disse, reservas, porque aí talvez eu não pudesse homologar o acordo, quanto a essa cláusula contribuição confederativa. O empregador descontará de seus empregados, sindicalizados ou não, a contribuição confederativa. Certo ou não, correto ou incorretamente, ainda temos um precedente normativo de número 119 que não autoriza a contribuição confederativa para aqueles que não são sindicalizados. Contribuições assistenciais, taxas associativas. Será descontado em folha de pagamento taxa no importe de 3% do piso normativo por empregado. Referida contribuição compete aos empregados da categoria, associados ou não, para a manutenção das negociações coletivas. Eu, de início, como magistrado, sempre entendia que, como o acordo é firmado para toda a categoria, ainda que aqueles que não fossem associados também devessem contribuir com essa contribuição associativa. Mas firmou-se a jurisprudência aqui, no precedente normativo, de não ser possível estender essa contribuição para aqueles que não são sindicalizados ou associados. Exatamente em razão do princípio da liberdade de sindicalização. O princípio da liberdade de sindicalização ele limita muito estabelecimentos de cláusulas que possam, de alguma forma, induzir a associação ou a fiscalização, que a liberdade de fiscalização, que é contemplada em convenção da OIT, que já está ratificado pelo Brasil e incorporado no direito brasileiro, não permite. Então, uma cláusula dessa, se vier, eu teria que fazer um reparo. E se fizer o reparo, o acordo ele já começa a não ter uma feição, uma totalidade integrada, correta, etc. Outras cláusulas dependem da aquiescência da empresa, do sindicato, como, por exemplo, a cláusula 44ª, por exemplo, proposta de sindicalização. O empregador se compromete no sentido de facilitar a sindicalização de seus empregados, a estimular o mesmo, manter-se bem informado sobre a existência, localização, telefone prestado pelo síndico que assina o instrumento, desde tal matéria seja ele disciplinar, seu lugar seja apropriado. Também cai dentro da liberdade de sindicalização. Ou seja, a empresa, ainda que pudesse adotar essa atitude, possivelmente o Ministério Público do Trabalho poderia ingressar com uma ação anulatória, porque essa cláusula aparentemente está na contramão desse princípio da liberdade sindical. Fornecimento de refeição, aí dependeria da aquiescência.
não há nenhum empecilho, não há empecilho legal, aí é realmente um consenso. Para o caso não, fica estipulada a multa caracterizatória no valor de 80%. Se poderia discutir a redução da multa, tudo isso aí seria negociação mesmo entre os senhores. Cheques devolvidos, isso é tradicional, há aqui até referência ao precedente normativo número 14, que a rigor nem precisaria constar do acordo, mas é bom que conste para divulgar, porque realmente o empregado não se responsabiliza quando recebe cheque sem fundo, salvo se ele não observa aquelas regras estabelecidas pela empresa. O Vale Transporte já está previsto em lei, mas se admitir aqui, tal como se coloca, aceitas. Fornecimento de medicamentos, desconto de 30%. Isso depende do sindicato patronal, aquecer ou não, ou se aquecer, propor um desconto inferior aos 30%. Abono por aposentadoria também é uma matéria de negociação, pode-se aceitar, e se aceitar, deliberar que abono seria esse. 2 vezes a última remuneração, ou uma remuneração, ou então entender que não há possibilidade. Ajustamento de horários em termos de jornada de trabalho no horário escolar. Isso é realmente muito bom, porque eu até sou muito favorável a essa cláusula, independente da posição porque realmente o ajustamento de horário de termo de jornada de trabalho no horário escolar. Hoje nós temos dado ênfase à escolaridade, à educação. E se puder a empresa ceder para propiciar que essa escolaridade possa se fazer de maneira ainda mais enfática, é sempre muito bem-vinda essa cláusula. A questão de férias normalmente é palatável, depende de negociação. Concessão de férias excluído sábado, domingo e feriados, o início dessas férias. A doação de sangue já está prevista em lei também, mas nada impede que se conste da negociação. E outros aspectos que têm um sentido humanitário muito grande, como o empregado quando por um dia ausentar-se para acompanhar pai, mãe, filho, filha, cônjuge, irmão, menor ou inválido, o outro dependente legal para internação alta mediante apresentação da respectiva comprovação médico-hospitalar. Está dentro dessa linha de humanização das relações de trabalho. E não é pura e simplesmente se permitir isso, porque há o contraponto de ele comprovar que realmente esteve nessa situação. Estabilidade provisória. Normalmente se faz isso quando se chega a um acordo, exatamente para proteger aqueles que tenham sido dispensados antes, e aí ao invés a estabilidade provisória pode colocar, se bem que a empregada deverá apresentar à empresa atestado médico comprobatório anterior à data do aviso prévio. Isso é uma inovação, mas que o Supremo tem feito reservas, porque a gravidez é um fato biológico. Pode ocorrer, inclusive, que a mulher, nos primeiros dias ou nas semanas seguintes, nem saiba que esteja grávida.
Então, se exigir o aviso prévio, talvez ela não o consiga, porque talvez nem ela mesma saiba, né? E já há jurisprudência de que é desnecessário o conhecimento do empregador para que se tenha o direito a essa garantia. Essa questão do convênio, descontos vedados, é uma matéria que fica a critério da categoria econômica. Apenas acrescentar que convênio sempre há uma participação dos protagonistas. A empresa com mais, o empregado com menos. Porque senão o convênio ele pode chegar a certa altura e se inviabilizar a contribuição patronal e com isso cair por terra um convênio de extrema importância como esse que se pretende o médico ou odontológico. A instituição de convênios médicos odontológicos, não sei se já existe na empresa, na coisa, não existe. Esse também, eu diria que não é uma cláusula própria para a sentença normativa, é mais para a negociação mesmo. Porque não pode o Tribunal Superior, no Poder Normativo, exigir que a empresa firme o convênio. Está fora da atribuição. Por isso é que precisa haver esse consenso. Se chegar nesse consenso, o que eu acho muito razoável, convênio médico e odontológico, porque mais do que aumento salarial, reajuste salarial, é mais importante a preservação da saúde do empregado. E as empresas hoje têm se mostrado muito sensíveis a isso, porque a empresa que se constitui de bens imateriais e bens materiais, os bens imateriais, na sua totalidade, destaca-se aquele de maior importância, que é o colaborador da empresa, porque é uma pessoa humana e deve ser respeitado na sua dignidade como ser humano. É muito bom as empresas terem instituído esse tipo de convênio, mas sempre com uma contribuição dos empregados também, para que se distribua dentro da proporção entre a estatura econômica do suscitado e o ganho não tão expressivo para sustentar meia a meia um convênio desse tipo. Horas essa adicional noturno, o adicional noturno, sabemos nós, são 20%. Mas se a empresa concordar em que ele seja 30%, ótimo. Se não concordar, não há como, nem acordo, nem sentença normativa, impor um outro adicional que já esteja prefixado em lei. Adiantamento de salário também é uma proposta que tem sido recorrente. Adiantamento de salário tem sido recorrente, tem variado o percentual desse adiantamento. Aqui se propõe 40%, há categorias em que se propõe 20%, 30%, o que ficaria a cargo dos protagonistas dessa negociação coletiva. Uniformes e equipamentos, sabemos todos nós que isso realmente é uma obrigação da empresa fornecer uniformes e equipamentos. Então, é uma cláusula aceitável. Pagamento de salário com cheque. E, claro, se fizer o pagamento com cheque, o empregado tem que se deslocar para fazer o saque, e nesses casos também tem sido admitida essa cláusula em que se assegura um tempo para que o empregado possa se deslocar e fazer o pagamento, o saque. Adicional de insalubridade. O Supremo já decidiu que o adicional de insalubridade só pode incidir sobre o salário mínimo.
salvo negociação coletiva. Então, ficaria a critério das partes eleger uma outra base de cálculo, que o Supremo permitiu, se houver um salário normativo ou um piso salarial, se convier que se estabeleça esse piso como base de cálculo do adicional de insalubridade. Não há nada de ilegal nessa cláusula. Essa apresentação de pessoal é uma cláusula excelente, em que o próprio sindicato reconhece, suscitante, sobre a apresentação pessoal. E isso aqui devo elogiar que se tenha incluído essa cláusula, porque nesta área é realmente importantíssimo como se apresenta o empregado, a questão da higienização, submissão às normas internas da empresa, normas emitidas por autoridades sanitárias, Ministério do Trabalho e Emprego, sob pena de não fazendo, impedir-se a entrada ou a presença no estabelecimento do empregador. Parabenizo, porque realmente é uma cláusula de extrema importância para uma área tão sensível como essa. Esse também dispensa do aviso prévio. Nós já temos um precedente normativo 24, que exatamente reproduz isso daqui. Advertência verbal, escrita e punições decorrentes. Atestado médicos e odontológicos também está dentro do nosso precedente normativo. Desconto e falta, ausências e atrasos não poderão ser descontados no empregado as faltas, ausência ou atrasos previstos na legislação, bem como aqueles motivados por recomendação médica ou odontológica profissional ligados a entidades mencionadas na cláusula anterior. É que normalmente se aceita aquele atestados de médicos credenciados, mas aqui também é uma possibilidade de se negociar, quando se diz que não poderão ser descontados empregados as faltas, ausência ou atrasos legais previstos na legislação pertinente, bem aqueles motivados por recomendação médica ou odontológica, profissionais ligados a entidades mencionadas na cláusula anterior. Advertência verbal, escrita e punições. Falta, ausência, atraso somente poderão ser objetos de advertência verbal ou escrita e punições previstas na legislação quando injustificados e, no caso de ausências parciais ou atraso, quando repetitivas. Há necessidade de hierarquia no local de trabalho, não podendo, porém, haver abuso de poder pela empresa. Aqui a redação ela sugere que essas punições poderão ser, as faltas poderão ser objeto de punições. Essas faltas não podem ser objetos, elas devem ser objetos de punições. Se houve a falta, salvo se o empregador, ele próprio, perdoar a falta, né? Então não se pode dizer que poderão ser objeto de advertência. Serão objeto de advertência verbal ou escrita e punições previstas na lei quando injustificado, no caso de ausências parciais, quando repetitivas, vírgula, salvo se houver perdão, se houver relevação por parte da empresa. Medicina e segurança do trabalho. Aqui isso é fundamental também para mim. Eu acho que medicina e segurança do trabalho hoje está na pauta do dia. Eu só tenho na cláusula 10ª, onde se diz medicina e segurança do trabalho, o empregado deverá, sob responsabilidade e ônus do empregador. Não. Quando o empregado
se diz o empregado deverá, a responsabilidade é dele, empregado, e não do empregador, porque se é uma obrigação do empregado, eu não posso dizer que é sob responsabilidade e ônus do empregador zelar pela correta. Então, o empregado deverá zelar ele próprio pela correta observância das normas e exigências estabelecidas quanto às questões de medicina, particularmente quanto aos exames. Ao empregador cabe fornecer os equipamentos de proteção, de segurança e medicina do trabalho e higiene e assumir a obrigação que já existe em lei de instruir os empregados sobre o uso desses equipamentos de proteção. Carta de aviso dispensa por justa causa. Isso também nós temos admitido, é dar um motivo, não precisa ser uma coisa detalhada, é exatamente para não pegar de surpresa o empregado, então ele vai saber por escrito por que está sendo dispensado por justa causa. Isso tem sido aceito. O contrato de experiência, aqui se propõe alguma alteraçãozinha, também fica a critério, não vejo muito significativa a alteração. Comprovante de salários e pagamento, isso é óbvio, até para preservação do empregador da categoria econômica, que os comprovantes sejam os mais detalhados possíveis, porque quando se eventualmente, no caso de uma ação, o empregador que fizer um comprovante com esse detalhamento tem a seu favor uma prova pré-constituída. E o empregado, por sua vez, ele tem a garantia de saber o que se está procedendo em relação ao pagamento, etc. Substituições temporárias. Nos 6 meses após, ele assume a titularidade do cargo. Aqui se poderia discutir porque essa substituição pode ser proveniente, por exemplo, do afastamento do substituído por razões de doença. Então não poderia ficar assim um termo seco, 6 meses, ele já assume a titularidade. Teria que haver algumas ressalvas, como o afastamento por motivo de doença, ou 6 meses ele não assumiu, pede prorrogação por algum motivo. Porque tal como está, já sugere a ideia seguinte, decorridos 6 meses, ele já passa automaticamente a titularidade. Então precisariam, penso eu, se houver concordância, uma adaptaçãozinha para não tornar a coisa automática. 6 meses, ele já passa no lugar do substituído, sem se ressalvar em que hipótese esses 6 meses devem ser observados. Em caso de afastamento, por motivo de doença, acidente de trabalho, ou está em gozo de auxílio previdenciário e outras tantas hipóteses que podem ser deliberadas para que a coisa não fique assim tão automática e pode ocorrer uma situação até muito delicada de em 6 meses 2 dias depois retorna o substituído e aí está lá o substituto e aí teríamos 2 pessoas no mesmo cargo que evidentemente não é possível. Salários, férias, 13º, salário, para os salários MIS compostos da parte variante, até a média é calculada sobre os últimos 6 meses, isso é muito factível, porque quando ela tem verbas mistas, variáveis, se tira mesmo uma média dos últimos 6 meses para compor a remuneração dos salários. Agora, aqui, comissões e prêmios e outras vantagens, nós temos aqui também um precedente, é livre a negociação de comissões, de concessão de comissões e outras vantagens financeiras não previstas, mesmo que respeitar todas as vantagens. Isso daqui é apenas uma norma de princípio,
Quer dizer, além do que se acertou aqui, se pode, mais tarde, se acertar outras vantagens, se as categorias assim entenderem. Em relação para a contratação de novos empregados, referente ao Sindestado, as empresas no Simples Nacional é classificado como micro e empresas de pequeno porte poderão contratar empregado com salário de 90% e 95% do valor constante da tabela de pisos salariais. Bom, ficou acertado que o reajuste seria de 5,9, 5,8. Então, os pisos teriam essa mesma correção. Seria essa a ideia? Ótimo. E aí está mais do que razoável de que para essas empresas tem que se dar um tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas, porque não tem o porte de outras grandes empresas para viabilizar essa redução percentual no piso normativo. Cargos, níveis e pisos salariais. Também é uma norma de princípio. A estrutura funcional não poderia ser diferente, que é a cláusula 1.1, que é exatamente prerrogativa do empregador, que detém a empresa, tem o poder diretivo, é ele quem delibera sobre como gerir a empresa, sempre observando os limites impostos pela lei. Também considera-se como mês a fração de mês igual ou superior a 15 dias, é o que a CLT diz em todos os lugares. Cláusula econômica, que nós chegamos à conclusão de ser 5,8. Enfim, eu queria parabenizar os senhores por terem chegado a esse acordo, só que precisamos fazer esses ajustes. Como eu não tenho tempo, porque normalmente eu faço essa primeira exposição, vejo onde podemos nos aproximar, adianto algumas cláusulas que realmente não são possíveis, sobretudo aquelas ligadas à sindicalização, contribuição assistencial, porque já existe jurisprudência e depois se firma um acordo desse e eu não poderia homologá-lo nessas condições. Se o fizesse, correria o risco de o Ministério Público do Trabalho entrar com uma ação anulatória para que essas cláusulas que atentam contra a liberdade sindical fossem declaradas nulas. Então, poderíamos dizer que a contribuição assistencial é devida pelos associados, tal como nós temos no precedente normativo 119. E assim como o sindicato suscitante, com muita propriedade, se valeu de vários precedentes nossos, e eu sempre acho muito interessante, embora alguns digam que é desnecessário por ser redundância, que se inclua nesses acordos aquilo que já é objeto de precedente normativo. Por quê? Porque dá a conhecer à empresa, a categoria econômica e a categoria profissional, o que se trata. Porque nem sempre se tem acesso, a não ser os advogados, ao objeto desses precedentes normativos. De maneira que eu acho muito bom que se coloque no acordo todos esses precedentes normativos que eu vi aqui citados, com esse objetivo de divulgá-los tanto no âmbito da categoria econômica quanto no âmbito da categoria profissional. Com isso eu poderia marcar uma outra audiência, os senhores resolveriam, hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira. Hoje é 13. Isso, 13. Isso, ou seja.
Para se fazer esse acordo com esses ajustes que eu fiz referência aqui, e que eu não tenho condições de detalhar todo ele, mas focado principalmente nessas questões, então seria o reajuste 5,8, os pisos reajustados na mesma proporção, a adaptação da questão da sindicalização aos nossos precedentes, e as outras questões, aí é uma conversa direta entre as duas categorias. Aquela questão do plano do convênio de saúde e odontológico. Eu, pessoalmente, acho muito bom, mas há de ter uma contrapartida, embora bem menor, também da categoria profissional e a categoria econômica, para que ele se viabilize. E eu já disse muitas vezes que antes de se discutir sobre o salário, sobre o reajuste salarial, tem que se cuidar da saúde do empregador, porque realmente não há nada mais importante numa empresa do que os seus colaboradores. Quando se tem colaboradores que são alvo de atenção, de consideração, o retorno para a empresa é extremamente favorável. Quer dizer, eles passam a se dedicar ao trabalho com afinco, tomam a empresa como sua. Ou seja, lembra-me aqui algo que existe no Japão. No Japão, os empregados, quando entram numa empresa, praticamente adotam a empresa como se fossem suas também. Dedicam-se porque tem o retorno da própria empresa. De maneira que valorizar a mão de obra, os colaboradores, tem uma vantagem extraordinária para a empresa, que terá sempre colaboradores motivados para desempenhar as suas funções com uma significativa atenção e dedicação. Então, eu indago dos senhores se poderíamos marcar para o dia 20, quarta-feira, ou menos, se quiserem, para acertar esse acordo. Aí já acertam, trazem, ou se não quiserem vir para uma outra audiência de conciliação, podem formatar o acordo, assinando juntos, encaminhar para mim e eu homologo o acordo e dou ciência ao invés de voltarem aqui de novo. Né? E aí eu marcaria até o dia 20. Está bom assim? Quer dizer, até o dia 20, se chegarem ao acordo antes do dia 20, encaminhem para mim, assinado pelos respectivos presidentes, e eu decido, homologando o acordo, etc., dou ciência, e da parte do Tribunal Superior, eu contribuo com a isenção das custas processuais. Quer dizer, ninguém paga custos processuais, que é a única coisa que eu posso participar do acordo, que é a isenção do pagamento das custas processuais. Eu permito-me passar a palavra à Sua Excelência, o Procurador-Geral, para algumas considerações. Eu vi a colocação, acho que assisti, a colocação de Vossa Excelência, e tem também o Ministério Público, desde colocado no papel, o que foi retratado por Vossa Excelência com uma precisão cirúrgica, digamos assim, de antemão não tem nada a opor. Isso queria ver. Muito bem. Então, eu vou fazer apenas o esqueleto aqui, constando que as partes se acertaram sobre o reajuste salarial, que será de 5,8%, reajuste que irá refletir sobre o piso normativo, e assumirão o compromisso de encaminhar até o dia 20 de novembro o acordo afinal acertado e assinado para fins de homologação. Está bem assim? Eu só preciso... o senhor tem a ata da Constituição, Quem que é? Eu precisaria do senhor
Tem a ata pela qual o senhor foi eleito presidente do sindicato? Tá no carro. Está no carro? Eu precisaria, para constar a sua condição de presidente do sindicato, eu suspendo a audiência, o senhor faz esse favor para mim. O do senhor não precisa, porque eu já recebi aqui, é só a eleição do senhor. Tem aí? Parece que já tem aqui, né? Eu acho que já tem. Se não tiver, a gente olha aqui. O senhor tem quais documentos? O senhor poderia passar para mim? Ah, já está? Já, acho que já está. Excelência, essa seria a tudo cheio da Então já tem isso aí no processo, aqui não imprimiu. Conseguiu chegar aqui. Licença, deixa eu pegar aqui. Acho que é isso aqui que eu faço. E este aqui. Não, o estatuto. Não preciso mais, não. Aqui. O estatuto já juntou. Não. Esse eu acho que está também, né? 2004. O registro, o estatuto. Nós chegamos a um acordo, mas o que o senhor falou são além do 5,8 que nós chegamos no acordo e decidiu. Sim. Então o que nós vamos agora Fazer essas fazer adaptações. essas adequações. Perfeito, perfeito. Chegaram no acordo da cláusula econômica e piso salarial e o piso normativo. E agora as outras cláusulas convém adaptar, porque senão vai dar trabalho para o senhor, sabe? O Ministério Público do Trabalho, depois Antes do dia 20 nós estamos protocolando. está ótimo. Noticiaram o acordo da cláusula econômica, aí cheio de processo eletrônico. isso. Quando é da proposta desse, já está fácil. Aí tem aquelas cláusulas da liberdade sindical. Mas eu enfrentei garrafamento, saí de casa, 7 15 eu moro longe. Eu moro 15 quilômetros daqui. Isso não é isso, não. Só tirar os doces. Quer dizer, era. Deixa eu explicar. O original tá lá e tá Só para ler aqui. Isso é só para ler. Deixa eu ver como é que é essa sigla aqui. Representada, tá. Aperta a audiência, aí pode subir lá. Aberta, onde é que está? Isso, como é que sobe? Isso. Aberta a audiência, o vice-presidente do ST, cumprimento. Vamos tirar os presentes. Cumprimento suas senhorias, o presidente do sindicato suscitante, vírgula, Sindiestado, cumprimentou suas senhorias, vírgula, o presidente dos sindicatos
Suas senhorias, vírgula, o presidente do Sindicato Suscitantes Sindestado, vírgula, senhor Arthur da Silva Lara, Arthur da Silva Lara, vírgula, Arthur da Silveira Lara, vírgula, e o presidente do sindicato suscitado, vírgula, Sinafarma, 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 vírgula, senhor Sérgio Rodrigues Nogueira, Sérgio Rodrigues Nogueira. Ponto. Neste ato, não está ouvindo? Ponto. Sérgio Nogueira, Rodrigues Nogueira. Ponto. Neste ato, vírgula, recebeu e deferiu a juntada aos autos dos documentos exibidos nesta audiência, pelo presidente do Sinafarma, ponto. Na sequência, vírgula, após rápida preleção sobre as vantagens da negociação coletiva, sobre as vantagens, sobre as vantagens da negociação coletiva, vírgula, Sua Excelência o Vice-Presidente, o Vice-Presidente do TST, foi informado pelos ilustres representantes das entidades sindicais de que já chegaram a um acordo, vírgula, no qual se estabeleceu reajuste salarial de 5,8%, é isso? De 5,8%, 5,8%. Esse 5, é extensivo ao piso normativo, né? Vírgula. Extensivo ao piso normativo da categoria profissional. Ponto. Permitiu-se este magistrado propor aos eminentes presidentes dos sindicatos dissidentes
que procedessem à adequação de alguma das cláusulas do acordo, vírgula, especialmente as que se referem às contribuições assistenciais, vírgula, contribuições confederativas, as contribuições assistenciais, contribuições confederativas e sindicalização de não associados, vírgula, tendo por referência, vírgula, de um lado, vírgula, jurisprudência consolidada na seção de dissídios coletivos a seção na seção de dissídios coletivos do TST, vírgula, e vírgula, de outro, vírgula, de um lado e de outro, o princípio da liberdade sindical. Liberdade sindical, vírgula. Pelos insígnes, ali, sindical, ponto. Da liberdade sindical, ponto. Não, aqui. E de outro, o princípio da liberdade sindical, ponto. Isso, agora maiúsculo. Pelos insígnes representantes dos sindicatos suscitantes, foi dito que fariam a adequação ora sugerida, vírgula, comprometendo-se a elaborar um novo acordo coletivo, vírgula, com as adequações, vírgula, mencionadas, vírgula, a ser apresentado à vice-presidência, até o dia 20 de novembro do corrente para a devida homologação judicial. Ponto. Dada a palavra. Dada a palavra a Sua Excelência, o Subprocurador-Geral do Trabalho, vírgula, o Dr. José Alves Pereira Filho, manifestou-se no sentido Dr. José Alves Pereira Filho
manifestou-se no sentido de homologação do acordo, vírgula, com as retificações sugeridas. Uma oportuna para a eleição. Manifestou-se no sentido da homologação com as retificações sugeridas por este magistrado. Muito bem, ponto. Então, não há mais o que eu deliberar, é só fazer aquelas adequações, e aí os senhores podem ou trazer pessoalmente, ou pedir que alguém traga, e eu homologo e mando dar ciência aos senhores da homologação do acordo, e aí, em contrapartida, não há pagamento de custos. Eu mais do que merecidamente, os isento do pagamento das custas. Pode. O suscitante, pelos insignes representantes sinceros, foi dito que fariam a adequação, as adequações, né? Horas sugeridas, as adequações. Acho que está no segundo, só um pouquinho aqui. Aqui. Eu não sei mexer nesse negócio aqui. Já. Os representantes sindicais foi dito que fariam sujeito comprometendo-se a elaborar um novo acordo com as adequações mencionadas, a ser apresentada à vice-presidente até o dia 20 de novembro do corrente para a devida homologação. Dada a palavra a Sua Excelência, o Subprocurador-Geral do Trabalho, Dr. José Alves Pereira Filho, manifestou-se no sentido da homologação do acordo, com as retificações sugeridas por esse magistrado. Então, nada mais, eu acredito. Isso é oportuno e recomendável para a eleição. Eu só vou... já estão todos. Eu só vou fazer a leitura para os senhores. Se tiver algum equívoco aqui, os senhores, por favor, me corrijam. Sem óculos já não dá mais. Aberta a audiência, o vice-presidente TST cumprimentou Suas Senhorias, o presidente do sindicato suscitante, Sindestado, o senhor Arthur da Silveira Lara, e o presidente do sindicato, aliás, suscitante e suscitado, Sinafarma, senhor Sérgio Rodrigues Nogueira. Neste ato, recebeu e deferiu, juntado aos autos, documentos exibidos nessa audiência pelo presidente do Sinafarma. Na sequência, após rápida preleção sobre as vantagens da negociação coletiva, Sua Excelência, o vice-presidente do ST, foi informado pelos ilustres representantes das entidades sindicais de que já chegaram a um acordo no qual se estabeleceu o reajuste salarial de 5,8%
extensivo ao piso normativo da categoria profissional. Permitiu-se esse magistrado propor aos eminentes presidentes dos sindicatos dissidentes que procedessem à adequação de alguma das cláusulas do acordo, especialmente as que se referem às contribuições onde é que está? Contribuições confederativas e sindicalização de não associados, tendo por referência, de um lado, a jurisprudência consolidada na seção de dissídios coletivos desta Corte e, de outro, o princípio da liberdade sindical. Pelos insígnios representantes dos sindicatos dissidentes, foi dito que fariam as adequações, ora sugeridas, comprometendo-se a elaborar novo acordo, tirar um novo acordo, com as adequações mencionadas, a ser apresentada à vice-presidência até o dia 20 de novembro do corrente para a devida homologação judicial. Dada a palavra a seu excelente Procurador-Geral do Trabalho, o Dr. José Alves Pereira Filho manifestou-se no sentido. O Dr. José Alves Pereira Filho, sem vírgula, manifestou-se no sentido da homologação do acordo com as retificações sugeridas por este magistrado. E como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo vice-presidente, pelo digno representante do Ministério Público do Trabalho, pelas partes. Aí pode tirar os nobres advogados, porque não estão assistidos de advogados, pelas partes, e por mim, doutora Lúcia Yolanda da Silva Cury, secretária-geral judiciária desta Corte. Estão de acordo? Podemos assinar? Então, até o dia 20, eu fico aguardando. Assim que chegar, eu homologo e mando a ciência aos senhores. Tudo bem. Muito obrigado pela gentileza. Eu vou imprimir a ata para assinarmos e cada qual levará essa ata. Os senhores se reencontram, elaboram um acordo direitinho, encaminham e eu homologo. E fico muitíssimo agradecido por essa audiência de conciliação tão tranquila, tão amistosa, que eu até confesso aos senhores que imaginei que não haveria acordo, e qual não foi a minha surpresa de que o acordo já estava bem entabulado, o que prova a maturidade dos representantes dos dois sindicatos, o que engrandece sobremaneira o movimento sindical brasileiro. Muito obrigado pela atenção, pela maneira como se comportaram. Eu só vou imprimir a ata, assinamos e eu declaro encerrado. Com essa tranquilidade, acho que vou pedir mais remoção lá da SDI 2. As duas audiências da semana que vem vão ser mais puxadas, mas eu tenho umas coisas, somente melhor a moça ficar aqui do seu lado. E eu fico lá na hora de julgar, eu fico em pé aqui ajudando, porque eu acho que vai ser melhor, porque as pessoas vão ter que falar muito alto. Que eles falaram que foi mudança dos móveis, que lembra que as vezes era diferente. Isso. Esse não tá.
muito permanente de conciliação para fazer com a tranquilidade, Ele tem que ir trabalhando e eu achei que não havia de acordo com isso. É mais uma prevenção, né? Tem que dar aquela. Que ali depois o Ministério Público. Bom, meus caríssimos presidentes, Arthur da Silveira Lara e Sérgio Rodrigues Nogueira, muitíssimo obrigado pela presença, pela maneira como se comportaram, e reitero, isso anima-me bastante sobre a maturidade do movimento sindical brasileiro. Os senhores estão de parabéns e eu fico na expectativa de receber até o dia 20 o acordo para homologar. Muito obrigado pela atenção. Declaro terminada essa sessão.